Algumas temáticas certamente serão prioridades para a gestão pública nos próximos anos no Brasil. E o que essas temáticas têm em comum é o impacto que elas podem causar na sociedade. É isso que vai definir a prioridade, é isso que vai definir o que é importante. É muito importante ressaltar que não é correto afirmar que a gestão pública no Brasil seja toda ela ineficiente. Há ilhas de excelência por todo o país, seja na gestão municipal, estadual ou federal. O que nós podemos afirmar, isso sim podemos afirmar, é que em grande medida a gestão pública no Brasil ela é ineficaz. Eficiência, em grande medida, é fazer bem feito algo que pode agregar valor para o cidadão e eu faço isso gastando pouco. E aqui, nesse aspecto, há um espaço enorme para uma verdadeira transformação do Estado brasileiro. E começar a falar de eficácia pública significa, primeiro, colocar o cidadão verdadeiramente no centro das decisões, no centro do processo de tomada de decisão do gestor público, de forma a que toda a sua gestão esteja voltada à solução dos seus principais problemas. E aí eu faço uso de processos suficientes, faço uso muito mais racional dos recursos públicos disponíveis. O Estado trabalhar para si próprio não agrega nenhum valor, inclusive nem é a razão de existir do Estado no fim do dia. E nesse aspecto, o uso de tecnologias como automações ou mesmo inteligência artificial, eles deveriam ser incentivados já, né? Porque esse tipo de solução libera a máquina pública para fazer o que de fato precisa ser feito sem precisar crescer indefinidamente. No setor público, assim como no setor privado, o uso de tecnologias permitem níveis muito mais elevados de eficiência e produtividade nas rotinas, nos processos, no trabalho do dia a dia. No caso específico da gestão pública, o uso de tecnologias traz um benefício adicional que é, ao meu ver, extremamente importante, que é a possibilidade que o Estado tem de produzir políticas públicas de melhor qualidade. Adicionalmente, o uso de tecnologias nos processos, como automação, robotização, os blockchains, que resolvem problemas de segurança, inclusive, e mesmo inteligência artificial, permitem que aquele gestor público seja muito mais ágil ou, na pior das hipóteses, possa focar mais o seu trabalho naquelas etapas que agregam mais valor para o cidadão e ainda permite que o próprio cidadão se aproxime mais do setor público, uma vez que ele passa a ter mais serviços digitais, ele passa a ter mais disponibilidade de serviços públicos, sem a necessidade de deslocar até uma repartição ou até algum órgão público para ter aquele serviço prestado. Mas a possibilidade que a tecnologia traz de analisar bilhões de dados, construir informações, conhecimento novo que hoje não existe nos governos, simular cenários, conectar contextos, conectar temáticas entre secretarias naquele governo e produzir insumos de muito mais qualidade, é o que de fato vai apoiar o gestor nesse processo de tomada de decisão sobre determinadas políticas públicas. Para mim, isso é a principal aplicação, porque o resultado dela é muito impactante para a população e tende a ser perene. Olha, o setor público possui dados de altíssima qualidade sobre os cidadãos e esses dados eles estão organizados em diversas dimensões. Tem os dados da Secretaria de Educação com informação de todas as crianças e jovens do ensino público. Você tem as secretarias de saúde com dados riquíssimos sobre o perfil das doenças daquela localidade, os hábitos das pessoas que frequentam a rede de saúde naquela localidade. Enfim, você tem muita informação, mas informação com quase nenhuma disponibilidade, ou seja, ela não é compartilhada internamente nos governos. Quando muito, é usada pela própria secretaria, onde a informação é gerada. Então, os governos eles precisam incentivar a mobilidade da informação. E com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente tem os data lakes, a gente tem operações em nuvem, a gente tem os próprios algoritmos de inteligência artificial que podem fazer essas associações de dados que não são usuais para gerar inteligência, gerar mais conhecimento novo. O processo de integração de bases de dados e democratização da informação sobre as pessoas entre os órgãos do governo fica muito mais facilitado. Eu acho que esse é o grande desafio, isso é que precisa ser incentivado. Inclusive, esse conhecimento novo, ele pode ser usado para subsidiar a relação com o próprio setor privado. A qualidade de uma concessão pública, por exemplo, de uma PPP, construída com esse nível de detalhe de informação
sobre as pessoas, sobre o problema que está sendo resolvido com aquela iniciativa, sobre uma localidade que será impactada com aquele processo, seria muito maior. A qualidade de gestão desta empresa privada que venha a operar um equipamento público numa modalidade de concessão, por exemplo, se essa empresa tem acesso a essas informações no seu dia a dia, certamente seria muito mais eficaz, seria um trabalho de muito mais qualidade e o efeito disso certamente revertido para o cidadão. Algumas temáticas certamente serão prioridades para a gestão pública nos próximos anos no Brasil. E o que essas temáticas têm em comum é o impacto que elas podem causar na sociedade. É isso que vai definir a prioridade, é isso que vai definir o que é importante. Em primeiro lugar, eu acredito que serão prioridades os temas relacionados a dinâmicas das cidades. Por quê? A gente sabe que é na cidade que a vida acontece. Então, aspectos da vida do cidadão nos centros urbanos, que crescem cada vez mais e passam a ter problemas mais complexos, é algo que precisa estar na agenda do gestor público. Um exemplo disso é a mobilidade urbana, que ainda é um assunto bastante sensível para os governos e que impacta fortemente a qualidade de vida das pessoas. Outra temática bastante relevante e que eu acredito deve estar na agenda como prioridade da gestão pública nos próximos anos é o desenvolvimento econômico inclusivo. Ou seja, como é que eu promovo o desenvolvimento de uma localidade, o desenvolvimento de um município ou o desenvolvimento de um estado, trazendo todos juntos nesse processo. Nós sabemos que os programas sociais, eles são muito importantes, mas eles não são sustentáveis no longo prazo. Quer dizer, é uma questão de orçamento, não pode crescer indefinidamente para resolver todos os problemas com essa única ferramenta. Então, resolver essa equação de crescimento com bem-estar social deve e precisa se tornar uma prioridade para os governos. Uma outra temática que eu acho que é importante é a matriz energética e fontes alternativas de energia. Isso vai ganhar certamente muito mais impulso no setor público nos próximos anos, com a pressão global que se tem hoje por sustentabilidade ambiental. E os governos exercem um papel importantíssimo como reguladores desse assunto. Então é preciso ter uma agenda forte que trate dessa questão objetivamente. E por fim, também como prioridade na agenda dos gestores públicos, vai estar a Previdência Social. A população brasileira ela vem se modificando. Nós já sabemos que temos um outro perfil de longevidade no Brasil, resultado de inúmeros fatores. E o segmento da saúde também vem contribuindo com a melhoria gradativa da qualidade de vida das pessoas, de forma que os modelos atuais de previdência certamente não vão responder mais às demandas do futuro e continuar a ser suficientes no médio prazo. É algo que precisa ser endereçado. As transformações que o setor público demanda e vai viver nos próximos anos só será sustentável, quer dizer, uma transformação perene, se ela for acompanhada de uma mudança cultural, e isso significa envolver as pessoas. Não tem como fazer de outra forma. E não são apenas mudanças de comportamento ou atitude do servidor, mas principalmente mudança de pensamento e novas competências que possam influenciar o modelo atual de gestão pública. Eu acho que dificilmente o setor público conseguirá acompanhar a velocidade que outras fontes de conhecimento já possuem para formar pessoas, então o desafio fica um pouco maior, porque muitas vezes a solução não vai estar dentro de casa. Eu acredito muito no lifelong learning, ou seja, aquele aprendizado constante ao longo da vida profissional daquele servidor. E eu acredito nisso também para o setor público, que normalmente não olha muito para isso. Isso significa o servidor estar, desde já, preocupado em garantir o seu aprendizado constante ao longo da sua vida profissional, ao longo do trabalho que ele presta para o Estado. Isso muda o jogo, porque vai garantir que as próprias instituições públicas, no médio prazo, também possam mudar. Eu acredito que um exercício de protagonismo do servidor, ou seja, ele próprio buscar novas fontes de conhecimento, fora daquela instituição que ele trabalha, fora daquele governo que ele trabalha, ou seja, acessar outras fontes alternativas de conhecimento que permita que ele próprio se prepare para o trabalho do futuro, que permita que eles se desenvolvam sozinhos e com o apoio dos seus colegas as capacidades necessárias para esse momento que virá e, obviamente, para os novos desafios que os governos terão ao longo do tempo.